E você vê que esses ambos os povos que Paulo está falando são judeus e gentios, porque no versículo 5 ele fala que estando nós mortos, ou seja, ele se incluiu também. E ambos os povos, a qual Cristo fez um, são judeus e gentios. E você vê que no contexto ele fala que judeus e gentios fazem parte da cidadania de Israel. Lógico, os judeus já faziam, né? Porque eles vinham com a primeira aliança e eram os israelenses, a qual Deus tinha o primeiro pacto. Você vê que ele fala que vocês estavam longe, estranho as alianças da promessa, mas em Cristo vocês fazem parte das alianças das promessas. Que promessas são essas? E você vê que esses ambos os povos, Deus faz um. E será que o apóstolo Paulo está tirando isso da onde? De onde você acha que o apóstolo Paulo está tirando isso? Como é que você acha que o apóstolo Paulo teve essa revelação de que, estando nós mortos, nos vivificou juntamente com Cristo? E que ele derrubou na parede a inimizade, que eram os mandamentos, que consistia em ordenanças. E que de ambos os povos ele fez um, sendo que judeus e gentios são da mesma cidadania, que é Israel. De onde será que o apóstolo Paulo tirou isso? Sabe, a gente tem que se fazer pergunta. A gente não tem que achar que ele falou isso porque ele é apóstolo e acreditar. A gente tem que investigar as Escrituras. E ele fala isso um capítulo depois. Vamos continuar lendo a carta. Mesmo contexto. No capítulo 3. Por esta causa, versículo 1. Por esta causa, de tudo que ele estava falando aqui no capítulo 2, é o mesmo contexto. A ligação de contexto aqui. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Presta atenção. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em poucas palavras eu escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Só nesses 4 versos aqui era para a gente se fazer muita pergunta. Você vê que era por esta causa de que os gentios são, lógico, enxertados, né, na boa oliveira, também como ele fala em Romanos 11, que ele era escravo de Cristo, por esta causa. Mas que os gentios fazem parte da cidadania de Israel. E que no versículo 3 ele diz que isso era um mistério. O que era um mistério? Os gentios fazerem parte da cidadania de Israel. E que esse mistério, né, era um mistério. Por que é um mistério? Porque um bom investigador da palavra de Deus vai fazer uma soma. Como a gente viu no primeiro vídeo, que Paulo somava as coisas espirituais com as coisas espirituais das Escrituras. Através dessa grande soma, ele teve essa revelação. Ele fala que escreveu em poucas palavras, mas que quando vocês ler, vocês vão poder compreender o meu entendimento do mistério que é Cristo. Ele fala isso aqui no versículo 4. Agora, quando você lê, diz o quê? A carta dele? Não. O que ele está falando aqui é que quando você lê as Escrituras,
você vai ver de onde ele está tendo essa compreensão, a qual ele deixou links. Aqui o apóstolo Paulo está citando 2 profetas. E o que ele está deixando aqui para a igreja, essa carta aqui que ele está deixando para a igreja, os gentios, que era composta de gentios, a igreja de Éfeso, é que quando eles lessem as escrituras, somassem elas, eles iam poder ver qual era a revelação que o apóstolo Paulo teve, através das escrituras. É um mistério, porque é difícil você perceber. É muito difícil. Principalmente porque envolve palavras hebraicas. Necessita de você saber recorrer ao hebraico para você ter essa revelação que o apóstolo Paulo teve. E ele sabia o hebraico muito bem. Ele era hebreu. Eu estou falando isso, que você necessita do hebraico, porque a gente vai poder ver no estudo mais completo de que como foi essa revelação que o apóstolo Paulo teve. Mas você vê que ele deixou links para que nós pudéssemos entender, e que ele está dando testemunho disso aqui, porque quando você ler a escritura, você ia poder ter compreensão. Como acima ele escreveu em poucas palavras, mas é só você ler nas escrituras que você ia entender o que o apóstolo Paulo está tentando dizer. É isso que ele está dizendo aqui. É ou não é? Né? Olha o que ele continua dizendo no versículo 5. O qual nos outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa que em Cristo pelo Evangelho. Você vê que isso que o apóstolo Paulo está falando é Evangelho, que os gentios são coparticipantes, mas que eles fazem parte da cidadania de Israel. Agora, nós vamos ler, né? Vamos fazer aquilo que o apóstolo Paulo falou aqui, em 4 versos. A gente vai poder ver um pouco do entendimento do apóstolo Paulo. Vamos agora voltar para o profeta Oséias. Continuando, irmãos, naquele dia eu tive que fazer uma pausa, tá? E a gente estava lendo a epístola de Paulo aos Efésios, e a gente leu o capítulo 2, onde ele diz no versículo 5 que nós, quando estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, Cristo nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, né? E no mesmo contexto, no versículo 11 e 12, ele fala, né, para os gentios, né, que a epístola para os Efésios eram para os gentios, falando que antes de Cristo, né, quando eles estavam separados da fé em Cristo, eles não estavam fazendo parte das alianças das promessas e não fazia parte da cidadania de Israel. Em Cristo fazemos parte da cidadania de Israel. E no capítulo 3 ele diz, né, que quando nós lêssemos, né, lêssemos o quê? A carta dele? Não. Lêssemos as escrituras, a gente tem comprovado isso aqui, que quando nós lêssemos a gente ia poder comprovar como ele teve esse entendimento, né? Porque ele não ia falar que quando vocês lessem a minha carta, né, vocês iam poder ver meu entendimento. E eles iam comprovar como? Né? Eles tinham que ter um meio para poder entender o entendimento de Paulo, senão Paulo jamais ia escrever isso. E é o que a gente vai fazer agora. A gente vai voltar nas escrituras e ver de onde Paulo está tirando, né, isso de que Cristo nos ressuscitou, juntamente com ele nos fez assentar nos lugares celestiais, e que nós fazemos agora parte da cidadania de Israel, e que de ambos os povos, né, judeus e gentios, ele fez um, e que ambos os povos, né, já tendo em vista que os judeus, lógico, pelo sangue, pela carne, fazem parte da cidadania de Israel, e
Se ambos os povos estão no contexto, está no contexto, ninguém pode negar isso, que ambos os povos fazem parte da cidadania de Israel, né? Então vamos voltar agora no profeta Oséias, no capítulo 6, para a gente ver o entendimento que Paulo teve e poder fazer aquilo que ele falou no capítulo 3. A gente comprovar, ver como é que ele teve esse entendimento. Oséias capítulo 6, versículo 1, diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Você vê que tem um povo dizendo aqui: vinde, tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e nos ligará. Não é o que Paulo está dizendo em Efésios 2, no versículo 4 e 5? Depois de 2 dias, ele nos ressuscitará. Estando nós mortos em nossas ofensas e pecados, Cristo nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. É o que está dizendo aqui no versículo 2. Depois de 2 dias, ele nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Lógico, esse verso aqui tem em vista um plano que está no futuro. Mas antes, né, a gente tem que se fazer pergunta: quem é que se ressuscita ao 3º dia? Não é Cristo? E não é o que Paulo está dizendo? Que ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais? Tendo em vista, lógico, um plano futuro, tá? Paulo não disse isso para ninguém ficar viajando, achando que já está nos lugares celestiais, já reinando com Cristo. Lógico, nós vamos reinar com Cristo, mas isso é um plano futuro. Mas ele nos ressuscitou juntamente com ele, por quê? Porque este povo, né, que está dizendo aqui, vinde e tornemos ao Senhor, a gente vai comprovar mais acima aqui no capítulo 5, quem é este povo. E Paulo tinha convicção, né, que aquele corpo de Cristo, quando estava vivo aqui na terra, ele era a representação, a figura da igreja. Por isso que ele fala, estando nós mortos, ele nos fez ressuscitar, porque este povo que está dizendo aqui é o corpo de Cristo, que vai ressuscitar ao 3º dia. Por isso que ele fala que nós ressuscitamos juntamente com ele. Porque Deus, pela sua presciência, que nós somos eleitos pela presciência de Deus, já sabe o número de salvos, né, de todos os tempos, de todas as eras. E ele representou todos os números de salvos, ou seja, a igreja, que é o Israel de Deus, o corpo de Cristo. E ele nos lavou nos nossos pecados quando aquele sangue escorria pelo corpo dele. Por isso que tem muitos textos na palavra que fala que Cristo não lavou nossos pecados, remiu nossos pecados, porque aquele corpo de Cristo foi a figura da igreja. Por isso que Paulo fala em Coríntios que a igreja é o corpo de Cristo e ele é o cabeça. E quando ele ressuscitou, Deus ressuscitou ele dos mortos, né, ao 3º dia. Deus não ressuscitou só a cabeça, mas também o corpo. Não ressuscitou só o corpo, mas também a cabeça, para que ele fosse cabeça do corpo da igreja. Por isso que Paulo fala isso. Ele fala essa expressão, porque Cristo é a cabeça do corpo da igreja. E a gente vai ver que este povo que está dizendo isso aqui, vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e nos ligará, são judeus e gentios. A gente vai poder comprovar aqui, voltando mais alguns versos.
na palavra.